Vamos lá, parágrafo 299, que diz assim: acolha as considerações de muitos padres sinodais que quiseram afirmar que os batizados que são divorciados e recasados devem ser integrados mais intensamente nas comunidades cristãs. Olha só, então vale lembrar que este documento, ele nasceu a partir do sínodo sobre a família, realizado pelo Papa Francisco, e o sínodo é realizado a partir da participação de um grande número de pessoas, de várias realidades, de várias situações, de várias partes do mundo. E aí, isso aconteceu em 2016. Na sequência, o Papa emite, então, essa exortação que se chama exortação pós-sinodal, justamente porque ela vem depois do sínodo. Por isso que aqui diz, olha, o Papa diz assim: eu acolho as considerações dos padres que estiveram lá e afirmaram que os batizados que são divorciados, olha, são várias situações, e recasados devem ser integrados mais intensamente nas comunidades cristãs, das várias maneiras possíveis, evitando todas as ocasiões de escândalo. Olha que interessante. Vamos devagar. Devemos acolher os divorciados? Sim. Mas e se eles casarem novamente? Também. De que maneira? Diz o Papa. Várias maneiras possíveis. Podem nos ajudar, devem nos ajudar. Mas o Papa coloca aqui uma vírgula, né? Evitando todas as ocasiões de escândalo. Infelizmente, nós sabemos que muitas situações que envolvem separação, divórcio e até uma nova união, muitas delas estão relacionadas justamente a escândalo. Então devemos evitar os escândalos. Os escândalos, diz Jesus, né? Os escândalos vão acontecer. Mas ai daquele que provocar os escândalos. Melhor seria fazer o quê? Amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se lançar ao mar. Jesus é irônico, mas é pesado. Você já viu o tamanho de uma pedra de moinho? Esses dias eu estava assistindo um documentário sobre a Terra Santa. E eles mostraram lá então uma pedra de moinho. Gente, é muito grande. Não tem nem como carregar uma pedra de moinho. Tem que ser muitas pessoas para carregarem uma pedra de moinho. Imaginou você amarrar no teu pescoço e se lançar ao mar? É pro teu corpo nunca mais voltar. É melhor desaparecer do que ser escândalo. E é interessante porque a palavra escândalo, ela significa tropeço. Então é melhor você ser uma pedra no fundo do mar do que ser um escândalo. É um obstáculo que faz tropeçar, trombar. Então ser escândalo é justamente isso. Eu sou para o outro uma pedra de tropeço. Então é melhor ser uma pedra no fundo do mar. Uma pedra no fundo do mar ninguém vê, ninguém conhece, ninguém sabe, do que ser uma pedra de tropeço, do que causar um escândalo. Então olha o que a palavra está dizendo assim: vamos evitar porque o Papa sabe que o escândalo vai existir. Vão existir situações escandalosas, mas devemos evitar essas situações de escândalo. Vamos evitar. Vamos lá então, continuando a palavra. A lógica da integração constitui a chave do seu acompanhamento pastoral. Integração. Integrar. Integrar é deixar com que a pessoa faça parte. Integrar. Fazer parte do todo. Se inserir num conjunto. Incorporar-se. Então o que é? É a chave do acompanhamento pastoral. Lembra? Nós já falamos várias vezes de acompanhamento. O Papa Francisco gosta desta palavra e entende que é necessário viver um acompanhamento às famílias, um acompanhamento aos casais, um acompanhamento aos jovens. Então nós vamos encontrar em vários documentos do Papa
esta palavra. Ele entende que é necessário caminhar junto, caminhar do lado, acompanhar. Eu sempre, quando eu lembro de acompanhar, eu lembro quando eu era criança e estava aprendendo a andar de bicicleta. As primeiras pedaladas, os primeiros metros, sempre o pai e a mãe estavam ali do lado para acompanhar. Caso fosse cair, um dos dois ajudava a não cair, ou se caísse, ajudava a levantar. Então é para isso que serve o acompanhamento. Sabemos da possibilidade de cair. Estamos ali ao lado para amparar. Mas é necessário que a pessoa possa dar os passos sozinhos. Para que não somente, diz o Papa, para que não somente saibam pertencem ao corpo de Cristo, que é a igreja, mas possam fazer uma experiência feliz e fecunda da mesma. Como então ser reintegrado a esta vida de comunidade, mesmo nessa situação irregular? Nós estamos falando das situações irregulares, justamente dos casos que exigem uma atenção da nossa parte. Aí o Papa diz ainda: são batizados, são irmãos e irmãs, e o Espírito Santo derrama sobre eles dons e carismas para o bem de todos. Então, se eles são batizados, se somos irmãos e irmãs, fazemos parte do mesmo corpo, também sobre eles está o Espírito Santo. Não é pelo fato de serem recasados, viverem uma segunda união, que o Espírito Santo não está com eles. Também eles têm dons e carismas que devem ser colocados a serviço de todos. O Papa diz que a sua participação pode manifestar-se em diferentes serviços eclesiais, que nós falávamos agora há pouco. Há diversas formas de reintegrar, há várias maneiras possíveis de integrar esses casais e essas realidades. Mas ele diz: por isso é necessário discernir quais das diversas formas de exclusão atualmente praticadas nos âmbitos litúrgico, pastoral, educativo e institucional podem ser superadas. Então, mais uma constatação aqui: existem algumas exclusões. Existem formas de exclusão. Aonde, padre? Na liturgia, na pastoral, na educação, na instituição. Como nós podemos, então, acabar com esse tipo de exclusão? O Papa diz que precisam ser superadas essas exclusões. Então, se nós temos pessoas que estão sendo excluídas da liturgia, da pastoral, do processo educativo e institucional, o pecado passa a ser nosso. Quando a pessoa errou, o pecado é dela. Mas se ela busca um recomeço, uma reintegração, e nós não aceitamos, aí o pecado passa a ser nosso. Por quê? Porque nós não estamos sendo cristãos. Ah, mas a pessoa, ela não... Bom, daí é outra situação. Se ela ainda continua numa vida mundana, numa vida de falsos testemunhos, aí é um problema que ela novamente está enfrentando. Agora, a nós cabe reintegrar. Eles não apenas não devem sentir-se excomungados, mas podem viver e amadurecer como membros vivos da igreja. Porque é muito fácil dizer que erraram, né? É muito fácil apontar o dedo. Nós fazemos isso com uma facilidade tão grande, né? Quando vemos o outro errando, apontamos o dedo. Só falta colocar plaquinha de sinalização, né? Aqui um pecador. Só falta colocar uns bancos na igreja exclusivos para pecadores. Aí não vai ficar ninguém fora, né? O problema é que nós somos tão mesquinhos que às vezes achamos que não temos pecados. Pecador é o separado, pecador é o recasado. Então eles não podem, não devem se sentir excomungados. E aí depende de nós. Nós que somos a igreja da comunidade, que somos batizados, como nós vamos poder fazer com que eles amadureçam e possam também fazer uma caminhada de fé, sentindo-a, a igreja, né? Sentindo-a como uma mãe que os recebe sempre. A mãe sempre recebe os seus filhos.
Mas o filho é um bandido, mas não deixou de ser filho. Mas o filho é um assassino, mas não deixou de ser filho. É como uma mãe que os recebe, que cuida deles com carinho, que os anima no caminho da vida e do evangelho. Esta integração, diz o Papa, é necessária também em ordem ao cuidado e à educação cristã dos seus filhos, que devem ser considerados os mais importantes. Então veja, dentro dessa realidade de uma nova união, de recasados, de segunda união, seja lá qual for o nome que nós vamos dar para isso, para essa realidade, dentro desse aspecto nós precisamos juntos pensarmos como fazermos esta reintegração, como colocarmos essas pessoas também em contato com a comunidade.